Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Hélio Afonso. Sai da sua tenda. Estamos hoje na França. Como você pode ver, a cor da roupa começa a mudar, o verão começa a chegar. Sabe que Portugal é considerado, vamos colocar assim, entre nós, né, brasileiros, o Brasil de Portugal. Porque nessa altura do ano, nós estamos em maio, Portugal já está com as praias abertas, já está recebendo muito turista. Enquanto, por exemplo, eu estou na França, hoje é um dia que eu estou de short, camiseta, mas ontem ainda eu estava de calça de moletom. Sabe, bem espirrando aqui algumas vezes, que na primavera, verão aqui, as árvores soltam os pólis, sabe? Acho que é pólen que fala, né? E isso me dá uma alergia. Tenho criado já uma resistência, eu percebi que mudou bastante, sabe? Mas enfim, por isso que às vezes você vai me ver com o nariz escorrendo, ou tossindo, ou espirrando. Já até segurei aqui à vontade, por isso que eu lembrei de te falar. E eu tava aqui, saí da Alemanha, tô voltando para Espanha, onde eu vou descarregar lá na empresa que eu trabalho. E me veio uma palavra no coração, sabe? Quantas coisas a gente começa a aprender quando a gente começa a ler a Bíblia. Mas não ler, sabe? Eu já li a Bíblia bastante vezes, mas lendo como uma leitura, como profetizando, proclamando, como fazendo uma oração, sabe? Usando de várias formas, você consegue... Deixa eu tirar os óculos aqui, né? Você consegue... usar a Bíblia ao teu favor. E então eu, lembrando de uma das passagens mais famosas, talvez, um dos milagres mais famosos, talvez o mais famoso. Todo mundo conhece esse milagre, mesmo quem não é cristão ou quem não acredita em Jesus, já ouviu falar que ele fez um cego ver. E eu vou ler isso aqui rapidinho para vocês hoje, sempre na intenção de deixar o vídeo curto, mas eu tenho uma mensagem para você hoje. E eu queria que você prestasse atenção nos próximos 10 minutos, que eu vou tentar fazer isso ficar em 10 minutos. Em Lucas, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu vejo esse cego assentado no caminho de Jericó, ele não estava na cidade de Jericó. Fico me perguntando, sabe, se o sonho dele talvez era ir para Jericó, mas por ele ser cego, ele acabou criando uma estratégia de vida. Talvez algumas pessoas passavam e falavam: coitado, ele é um cego, mas é o jeito que ele encontrou de sobreviver, é o jeito que ele encontrava de viver, de adquirir recursos para o mantimento dele. Ele não se achava digno, talvez, de Jericó, ou talvez até se achava digno, mas entendia que não era para ele, que talvez aquilo, entrar em Jericó, não seria para ele. E essa estratégia de vida, esse mendigo fica ali na porta de Jericó, onde, pelo que eu entendo e pelo que um pouco da história diz, é que por ali entravam as pessoas que iam, vamos falar nas palavras de hoje, que iam para a igreja, que iam
os sacerdotes, todos os famosos entravam ali e jogavam algumas migalhas para ele. Talvez davam comida, pão, algumas moedas. Um cego. Quem pararia para olhar um cego? Quando você passa em um sinal e vê um mendigo, não é nem cego. Talvez você veja ali um necessitado. Coitado, talvez hoje eu vou dar umas moedas para ele, talvez não. Mas de todo mundo que passava ali, aquele cego, ele carregava uma esperança, um grito dentro dele. Ele carregava no coração dele algo muito pesado, que quando passava ali as pessoas, ele não soltava aquele grito, ele se contentava: eu sou cego, eu só mereço isso. E ali as pessoas talvez até gostavam dele: eis o meu ceguinho predileto, olha, eu dou um pão, eu dou uma comida, eu dou umas moedas, meu coração agora se encheu de Espírito Santo porque eu ajudei um pobre, porque eu ajudei um necessitado. Mas aquele cego, ele traz uma lição para nós muito maior do que a gente consegue enxergar se ler só assim, sem pensar. Aquele cego traz a esperança, traz a fé. Ele não estudou teologia. Provavelmente ali entre os andarilhos, entre as outras pessoas que ficavam, ele não devia ficar ali sozinho. Talvez até outros cegos, outras pessoas ou as pessoas que passavam por ali, talvez algumas delas nem eram cristãos, mas ele já ouvia falar de Jesus. Quando ele ouve aquele barulho, um barulho que deve ter sempre, ele ouve aquele barulho, ele pergunta o que é que está acontecendo. As pessoas falam: não é o que está acontecendo, é quem está acontecendo. Jesus de Nazaré está passando. Quando ele ouve aquilo, um grito sai da boca dele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Sabe há quanto tempo, sabe o que esse grito fala? Davi, filho de Davi, Jesus, sabe há quanto tempo eu estou aqui na porta dessa cidade? Sabe há quanto tempo eu estou aqui a troco de migalhas? Sabe há quanto tempo eu estou aqui precisando das pessoas, tendo que agradecer pelas migalhas das pessoas? Aquele homem tinha mais fé do que aquela multidão que chegava ao redor dele gritando e talvez achando que só pelo fato de estar ali gritando e louvando seriam curadas ou seriam abençoadas. Aquele homem solta o grito da maior falência da vida dele, do maior obstáculo da vida dele. Ele solta aquele grito, é as consequências do maior tormento da vida dele. Era a cegueira dele. Ele não conseguia entrar nos sonhos dele, ele não conseguia viver a vida que ele sonhava, que ele imaginava, porque ver ele não conseguia. Era o Jericó dele, ele não conseguia entrar na cidade dos sonhos dele. Mas quando Jesus passa, ele entende que ali não está passando uma pessoa normal. Ele grita na hora: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas que estavam ao redor dele, que eu não vou dizer que são as mesmas pessoas, mas era talvez a mesma personalidade das pessoas que no dia de Ramos, 4 dias antes de Jesus morrer, estavam ali gritando: glória, glória, fazendo uma festa. Olha, o Jesus de Nazaré entrando. Mas 4 dias depois, aquelas pessoas estavam cuspindo nele, pedindo para ele ser crucificado. Isso me traz um ensinamento muito grande também. Muito cuidado com o elogio, com os aplausos. Muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, te levantando hoje. 4 dias depois dessa grande festa, Jesus era crucificado e aquelas mesmas pessoas estavam ali pedindo para ele ser crucificado. Não se iludam com a glória. Da mesma forma que não se iludam também com as derrotas. Elas não são você. Esse cego entendeu naquele dia
Eis aqui, o Deus dos milagres está passando por mim. Então Jesus parando, mandou que lhe trouxessem, no versículo 40, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Olha só, quando Jesus chegou nele, ele não fez como nós, como passamos, vamos voltar ali no semáforo, no andarilho, na pessoa necessitada ali pedindo moeda. Jesus sabia o que ele tinha. Jesus sabia o que ele ia pedir. Mas tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia, que antes eu mesmo julgava isso. Tem uma coisa que eu aprendi com Deus. Sim, Ele quer a minha adoração. Ele quer que eu louve, Ele quer que eu peça. Porque a minha cegueira, eu não sei qual é a sua cegueira. Eu não sei se a sua cegueira é não conseguir um trabalho fixo, a sua cegueira não é ter coragem de abrir um negócio, eu não sei se a sua cegueira é de repente parar de trair a sua esposa, se a sua cegueira é parar de trair o seu marido, é parar de bater nos seus filhos, da sua esposa, eu não sei se a sua cegueira é as drogas, é o álcool, mas você tem a consciência de que Jesus é o Deus dos milagres. Você precisa ter a fé desse homem que estava ali naquela porta há muitos anos preso na cegueira dele, e ele, quando viu a oportunidade, falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam ali jogando migalhas, sabe, as pessoas que estão na sua vida, na tua vida o tempo inteiro, te dando pequenas ajudas, e elas até gostam que você vai pedir ajuda para elas, porque aí elas se sentem, nossa, eu ajudo alguém. Olha, ele pede conselhos para mim. Olha, aquela pessoa confia em mim, ela de certa forma se sente realizada por estar ajudando alguém. E essas pessoas que passavam ali, jogavam migalhas para ele, fala para ele, cala tua boca, para com isso, quem você pensa que você é? É isso que você merece. Por que é que pessoas que estavam ali perante um Deus, se elas realmente entendiam que ele era um Deus, por que é que pessoas, quando veem um cego falando, Jesus tem misericórdia de mim, começam a dizer para ele se calar? Começam a dizer para ele se calar. E aí quando Jesus te deixa, ele chega no cego e pergunta assim, o que é que você quer? Ele sabia o que é que ele queria. O grito dele já falava, eu não sou tolo de pedir um pão, eu não sou tolo de pedir uma casa para morar, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ver. Jesus imediatamente faz aquele homem enxergar. E sabe por que Jesus espera isso de você? Para que depois disso você o siga como esse cego fez. Para que depois você continue falando de Deus, você continue acreditando, porque de todos os problemas da tua vida existia um ponto cego que você não conseguia sair dali sem ele. Você não conseguia, você tentou várias vezes, mas você não consegue. E aí você coloca Jesus, você coloca Deus nessa matemática, e de repente a conta fecha, e de repente a cidade dos teus sonhos, de repente o trabalho que você queria, de repente o relacionamento que você procurava, o marido que você gostaria que transformasse, aquele homem se transformasse, a esposa, as condições que você precisava para entrar na tua terra prometida, entrar em Jericó, da tua vida, do teu coração, começa a se encaixar, e dali para frente você vai dizer só uma frase: foi Deus. Algumas pessoas vão passar pelo teu caminho e vão dizer para você, isso não tem nada a ver com Deus, isso foi sorte. Mas só você sabe da tua cegueira. Só você sabe de como era as noites que você ia dormir e você chorava na cama, no quarto escuro. Só você sabe da dificuldade que era levantar no outro dia.
Só você sabe da frustração que era olhar ao teu redor, mesmo como um cego parado, sem atrapalhar ninguém. Você também não atrapalhava as pessoas, mas você sabe da tua necessidade, você sabe que aquilo doía em você. Poxa vida, é só um trabalho, todo mundo tem um trabalho. Poxa vida, é um carro. Poxa vida, é um problema simples de saúde. Isso é tão fácil para todo mundo, mas para mim não é. Essa é a tua cegueira. Mas o Deus dos milagres está passando. O Deus do milagre está passando por aqui. Não tenha medo de falar. Pare de olhar as pessoas e dizer, não, mas eu tenho vergonha de dizer isso. Você prefere ficar com a sua vergonha ou escolher a enxergar? Aquele cego fez uma escolha aquele dia. Ele clamou, ele não pediu, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a Jesus. Ele está esperando, porque Ele sabe, tudo você já resolveu até hoje, mas esse teu ponto cego da vida, esse teu fardo, essa tua cruz, isso aí você só vai resolver com Ele. E depois disso, você vai honrá-lo, vai dizer: olha, eu conheço um Deus que faz milagre, eu conheço um Deus que ressuscita almas, eu conheço um Deus que me estabiliza no emprego, eu conheço um Deus que me faz conquista, que me ajudou a comprar uma casa, porque até aquele dia seria uma covardia se eu negasse ou isso, mas até aquele dia eu tentei de tudo e nunca consegui entrar na minha terra de Jericó. Tenha coragem. Deus te colocou nesse mundo. Se você procurar na internet hoje, eu vou colocar as minhas palavras. Existiu uma série de explicações sobre a nossa existência, sobre a entrada do embrião no útero. E então milhões de embriões seguem para o útero e um deles consegue aquela luta. E você é o vencedor que entrou ali e está aqui. E hoje a ciência comprova o que a Bíblia fala já. Antes de você entrar no ventre, eu sabia quem você era e te escolhi. E hoje, a ciência, mais uma vez, o que está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos, a ciência vai lá e diz: é verdade. É o útero que escolhe o embrião. Entre milhões, você foi escolhido, e não é para ficar aí na cegueira. Jesus está esperando o teu clamor, está esperando a tua autorização. Ele te deu um livre-arbítrio. Deus, tem misericórdia de mim. Com o livre-arbítrio que o Senhor me deu, eu estou escolhendo. Tira a minha cegueira para que eu possa seguir em frente e entrar na minha terra de Jericó. Ele não vai fazer ao contrário com você. Eu te prometo. Eu te prometo. Vai falar com Deus, Ele está te esperando.